Fala, minha galera do YouTube! Excelente tarde! Excelente tarde! Mais um dia de aula com o professor Alan Vinícius, mais um dia especialíssimo, mais um dia para você aprender de fato com técnica como aplicar todo o ensinamento, toda a base teórica que você tem na parte prática. Afinal de contas, no dia da prova, o que você vai encontrar efetivamente são questões. Daí a importância de, a partir do modelo das questões que você encontrar, você poder efetivamente buscar a teoria. Esta técnica ela é chamada de estudo reverso. Eu sou o prof. Alan Vinícius, a Master Coach, especialista em produtividade estudantil, performance dos estudantes, assim como o respectivo comportamento. E hoje vamos tratar de produtividade e performance. É o terceiro pilar do método AV 4.4. Então se liga aqui, galera, comigo. Quem está chegando aí, excelente tarde! Excelente tarde! Já diz aí, eu tô aqui, professor! Eu tô aqui, professor! Vambora, vambora, vamos que vamos! Vamos que vamos! Mas, e já para começar, é fundamental que você saiba exatamente o que a gente vai abordar na aula. Então, a partir do momento que é crucial que você saiba o que a gente vai abordar na aula, eu sempre gosto de colocar nas nossas aulas uma espécie de capa, que é para você entender o título do que a gente está fazendo, combinado? Então, anote aí, com a caneta mais brega que você tiver, a gente vai tratar da disciplina direito, atenção, direito administrativo. Sempre a gente precisa saber a disciplina que a gente vai tratar. O tema que nós falaremos será poderes administrativos, e nessa linha nós vamos trazer os poderes existentes. Ou seja, como é que eu vou identificar esses poderes na hora que aparece uma questão? Então vamos lá? É isso que a gente vai se ater ao longo da aula de hoje. Fechado? Então, deixa aí com a caneta mais brega que você tiver, para que você consiga guardar da forma mais técnica possível todas essas informações. Vamos juntos? Estão preparados? Preparados? Bom, nós temos algumas recomendações aqui, tá? Todo mundo que chega aqui me pergunta, professor, essa reprise vai ficar disponível? Professor, os quadros esquemáticos, ao longo da aula eu vou falar sobre cada um desses pontos. Mas em relação à reprise, é fundamental que eu siga uma coerência. E na linha de coerência, eu entendo assim, ó, que só faz sentido eu deixar a reprise se a aula fez uma diferença na sua vida. Então não faz sentido eu deixar a reprise se eu entender que esta aula não fez diferença. Então, como é que eu sei? Qual é o parâmetro dessa referência? A quantidade de curtidas, a quantidade de likes. Então, vamos combinar o seguinte: a quantidade de pessoas ao vivo precisa ser igual à quantidade de likes, ou seja, de curtidas, para que eu consiga efetivamente entender que essa aula foi fundamental. E o importante é que você já chegue curtindo. Ah, professor, e se eu não gostar? E você discute no final. Tá certo? Combinado? Se você não gostar, você discute. Fechado assim? Um outro ponto. Como se trata de uma aula extremamente sequenciada, para que não exista quebra de raciocínio, qualquer dúvida que você tenha, coloca no chat, tá certo? Que eu tiro ao final da aula. Eu vou deixar também meu número especificamente para que você possa tirar dúvidas. Então é o 71993811035. Você já guarda isso aí. Então, dúvida que você tiver, você manda no WhatsApp. Combinado? Fechado? Algumas pessoas ficam pensando, poxa, eu queria tirar uma dúvida, mas eu não queria colocar no chat. Então, aí também está o meu número. Fechado? Show de bola, show de bola, show de bola. Fiquem atentos ao chat. E na medida que eu estou falando da aula, algumas coisas, saudações, eu vou acabar escrevendo ao invés de estar falando para não quebrar a linha de raciocínio. Bom, dito tudo isso, estabelecidas as nossas premissas, vamos para a linha do nosso estudo reverso. Então, sempre que a gente começa, eu vou indicar lá no título a metodologia, o método desenvolvido pelo professor Alan Vinícius, que é o método AV 4.4.
A gente vai dizer sempre a disciplina, direito administrativo. A gente vai dizer sempre o tema, poderes administrativos. Tá certo? Fechado? Então, direito administrativo, poderes administrativos. Eu já vou deixar aqui embaixo situações que vocês queiram tirar dúvidas com o professor Alan. Então, ó, WhatsApp, Prof. Alan Vinícius, eu já vou deixar aqui para essas dúvidas, caso surja, você já vai ter especificamente aqui o número de contato para que você possa ter acesso especificamente ao que precisa. Não apenas isso, como os quadros esquemáticos que nós veremos mais adiante. Fechado? Bom, seguindo esta roteirização, nós temos de logo a questão de número 1, tá? A equipe já está disponibilizando aí para vocês a apostila, tá bom? Para que você possa ter acesso a essa apostila e saber a linha de acompanhamento do que eu estou falando. Tá certo? Então vamos lá para a questão de número 1. Questão de número 1, ela tá aí, é uma questão no estilo FGV, tá? Eu faço questão de trazer questões inéditas para vocês, mas respeitando a característica da banca examinadora. Como é que a FGV cobra? Como é que é o estilo de abordagem da FGV? Ela vai trazer uma situação hipotética e dessa situação hipotética você vai fazer um enquadramento técnico. Então é bem importante esse tipo de questão, tá? Olha só. O prefeito de um município negou autorização para a realização de um evento público, alegando risco à segurança local mediante, ou melhor, mesmo diante do cumprimento de todos os requisitos formais pelo organizador. Neste caso, o ato administrativo praticado você vai ter situações em que os poderes administrativos, eles estarão muito atrelados à ideia dos atos administrativos. Por quê? Porque o poder é uma prerrogativa que o administrador tem de efetivamente executar suas funções. E essa prerrogativa ela vai se desdobrar, não tem como ela não desencadear a prerrogativa de editar atos administrativos. Então a gente precisa enxergar a natureza do ato que aqui está, porque isso é que vai determinar a questão. Então, o prefeito de um município, então eu estou falando da autoridade competente aqui. Negou o quê? Ó, negou uma autorização. Aqui está a chave da questão. E aí você vai precisar estabelecer no seu caderno que nós temos três institutos diferentes e que você vai precisar saber. Existe uma classificação chamada de atos administrativos negociais, são espécies de atos. Esses atos negociais, se a gente faz uma linha de enquadramento técnico deles, eles caem pra caramba, tá, gente? Eles são chamados de atos de consentimento. Ou seja, a prática de determinada atividade por um particular. Atenção, ó. A prática de determinada atividade por um particular depende de anuência, depende de concordância da administração pública. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa entender, que esse ato não é um ato imperativo. Eu não estou diante aqui de uma imposição de conduta. Isso precisa estar claro. Então, a prática de determinada atividade por um particular depende desta anuência, dessa concordância da administração pública. A partir desta constatação, o que é que você vai visualizar? Que eu vou ter licenças. Então, fator ou possibilidade número 1, licença. Fator ou possibilidade de número 2, autorização. E fator de número 3, permissão. Perfeito? A segunda linha que você vai precisar guardar na sua mente é quando eu uso cada uma. Licenças.
é para o desenvolvimento de atividades por particulares. Desenvolvimento de atividades. Eu vou até melhorar o termo, ao invés de ser desenvolvimento, fica melhor desempenho, que é a linguagem que aparece mais nas provas, tá certo? Então, desempenho de atividades por particulares. Quando eu falo de autorização, desempenho de atividades por particulares. Quando eu falo de permissão, eu estou falando de uso de bem público. Aí eu já estou trazendo a linha de uso de bem público. Qual é o cuidado que você precisa ter? Que esse uso de bem público também pode ser feito mediante o Instituto da Autorização. Então, a autorização, ela serve tanto para uso quanto para o desempenho de atividades. E aí você vai precisar visualizar um segundo ponto. Que segundo ponto é este, professor? Que cada um desses itens possui características. Ou seja, a licença é ato vinculado e definitivo. Se você não soubesse essa informação, você iria perder essa questão com certeza. Ato vinculado e definitivo. Quando eu penso na autorização, é um ato discricionário e precário. Alan, o que quer dizer precário? Caneta brega no cérebro. Revogável a qualquer tempo. Revogável a qualquer tempo. Isso vale para permissão. Ela é discricionária e precária. Então, quando você sabe e você entende isso aqui, galera, esse quadro esquemático aqui, ele vale ouro, ele vale ouro, ele vale ouro, porque muitas questões vão trazer esse ponto. Então, se você não tem este pré-conhecimento, você perde a questão. Então, quando eu falei aqui, na hora, na bucha, autorização, na sua cabeça tem que estar o quê? Autorização. Então, é para o desempenho de atividades ou para uso de bem público e é um ato discricionário e precário. Então, para a realização de um evento, alegando risco à segurança do local, mediante o cumprimento de todos os requisitos. Se você entender aqui o cumprimento de todos os requisitos formais, se fosse licença, seria ato vinculado. Então, a resposta seria a letra A. Mas como eu falo autorização, não pode ser uma linha vinculada. Não é linha vinculada. Nesse caso, o ato administrativo praticado, ele é o quê? Você precisava saber isso. É um ato administrativo, note, discricionário. E toda vez que eu falar que um ato é discricionário, aí é aula de atos administrativos, mas isso vai desencadear o chamado poder discricionário. O poder discricionário, ele aparece exclusivamente, ou seja, presente exclusivamente em atos discricionários. E quando eu falo desses atos discricionários, eu faço uma análise. Análise do que? De adequação, de adequação. Ou seja, o que é mais adequado em determinado momento? O que é mais adequado eu fazer em determinado momento? Isso vai determinar tecnicamente, quando eu falo em adequação, eu estou falando em conveniência. Toda vez que eu pensar em adequação, eu estou falando de conveniência. Em determinado momento significa oportunidade. Então, isso precisa estar claro. Conveniência e oportunidade. Então, quando eu falo em discricionariedade, conveniência e oportunidade tem que estar na sua cabeça. Letra C, normativo, pois estabelece regra geral. Note que eu estou falando autorização para um evento. Se é para um evento, eu não posso estar diante de uma regra geral aqui. Hierárquico, pois se trata de
um controle interno da administração, nada a ver. A gente não está falando da relação com o órgão público, com o agente público. A gente está falando de um pedido de um particular para um evento que venha a ocorrer de natureza pública. Disciplinar, pois impõe sanção, não tem sanção aqui em momento algum. Por isso, a questão de número um, a resposta correta é a letra B. Fechado? Beleza? Massa. Então, guarda esta informação. Bom, a partir dessa linha, vamos de logo para a questão de número 2. E aí, vamos lembrar sempre o seguinte: nós temos aqui uma regrinha. Para que a reprise fique disponível, você precisa fazer o quê? O número de curtidas precisa ser igual ao número de pessoas presentes. Então, se você ainda não curtiu, curte, se inscreve no canal e ativa as notificações. E por que que você deve se inscrever no canal e ativar as notificações? Porque às quartas-feiras, toda quarta-feira, 15 horas, nós temos um evento novo aqui. Nós temos uma aula para você estar aqui comigo presente. Então, se eventualmente você esquece, já faz o quê? Se inscreve no canal agora mesmo e ativa as notificações. É gratuito, gente. Isso é gratuito. Se isso muda o seu dia, se isso transforma a sua rotina, não dá para você deixar isso para depois. Porque, como diz o T. Harv Eker, o jeito que a gente faz uma coisa. Quem é T. Harv Eker? O autor de um best-seller chamado Os Segredos da Mente Milionária. E ele diz assim: o jeito que a pessoa faz uma coisa, ela faz todas. Se você procrastina, ou se você fica em dúvida, se você pode clicar em se inscrever e ativar as notificações, porque você não sabe a consequência disso, imagina. Você vai procrastinar também em atitudes relacionadas aos seus estudos. Então, precisa, de fato, efetuar algo que vai gerar sua evolução. Fechado? Então, se inscreve no canal e ativa as notificações. Fechado? Vamos para a questão de número 2. Olha a questão de número 2. A questão de número 2 também é uma questão bem interessante, porque olha o que que ela traz. A questão de número 2, ela também traz uma linha direta que você vai precisar enxergar a maneira de vencer a questão. Então, é uma questão curta, mas que se você não souber a base, você simplesmente erra a questão. O poder, olha só para que você não perca uma questão. Então, se isso ficar claro, você também vai acertar todas. E essa é a diferença que nós temos aqui. O poder conferido à administração para aplicar penalidades a seus servidores por infrações funcionais denomina-se. Por que a questão é bacana? Porque aqui é muito comum surgir a dúvida, quando eu falo em aplicação de penalidades, se eu estou diante do poder disciplinar ou se eu estou diante do poder de polícia. Aliás, aqui a galera costuma até cometer um outro erro, imaginando que é poder também poder hierárquico. Porque imaginam que, para eu aplicar uma penalidade, eu preciso estar numa posição de supremacia, numa posição de hierarquia. Não. Falou aqui, ó, olha a expressão-chave aqui, ó, vou lhe ensinar isso. É a palavra-chave, aplicar penalidades. É a primeira expressão-chave aqui. Toda vez que eu falar em aplicar penalidades, eu só tenho dois poderes possíveis. Então, isso é analisar a questão de forma técnica. Aplicar penalidade, ou eu estou diante do poder disciplinar, ou eu estou diante do poder disciplinar, não dá para perder essa questão, hein? Ou eu estou diante do poder disciplinar, ou eu estou diante do poder de polícia. Não tem como esquecer isso. Ou é poder disciplinar, ou é poder de polícia. Como é que eu vou identificar se é um ou se é o outro? A identificação aqui, ela vai aparecer para quem ou em relação a quem essa penalidade ela é aplicada. Se eu estiver diante do tipo de vínculo
Então, quando eu falo assim, ó, quando entre a administração pública e o administrado, nós estivermos diante de um vínculo jurídico geral, tó, administração, administrado, administração, administrado, não tem para onde correr. Note que essa base ela é a mesma. Agora, se eu estiver diante desta relação de administração com administrado, se eu estiver diante de um vínculo jurídico geral, ou seja, vida em sociedade, o efeito é um. Se eu estiver diante de uma outra situação completamente diferente, olha só, aqui, ó, toda vez que for poder disciplinar, o vínculo existente é um vínculo jurídico, aí é que é a palavra-chave, ó, específico. O vínculo jurídico existente é um vínculo jurídico específico. O vínculo jurídico existente, ele não é um vínculo geral. Enquanto no poder de polícia, esse vínculo ele é geral. Então, quando eu falo assim, ó, aqui eu vou ter exemplos. Quando eu estou diante de um vínculo funcional, então, a aplicação de penalidade é um servidor público. Quando eu estou diante de um vínculo contratual, aplicação de uma multa a uma concessionária de serviços públicos. Ou quando eu estou diante de um vínculo estudantil, então aqui não são nem exemplos, são tipos, são situações. Eu sempre estarei diante do poder disciplinar. E é exatamente o caso da questão. Porque o caso da questão, eu estou falando do quê, professor? Note que o caso da questão, eu estou falando de aplicação de penalidades a seus servidores. Se é a servidor, existe um vínculo jurídico específico, que no caso aí, esse vínculo jurídico específico, qual é, gente? O vínculo jurídico específico aí existente, caneta brega no cérebro, é um vínculo funcional. Vou botar com a caneta bem brega, hein? Vermelhona para você não errar. É um vínculo funcional. Ora, se é vínculo funcional, eu estou diante do quê? Automaticamente na sua cabeça. Eu estou diante de poder disciplinar. Então, quando eu falo que a aplicação de sanções não é hierárquico, não é vinculado e não é regulamentar, ou era disciplinar ou de polícia. O de polícia, nós teríamos, por exemplo, ó, se eu estivesse diante da aplicação de multa de trânsito, porque não existe um vínculo específico entre o órgão de trânsito responsável e o particular que está sofrendo aquela penalidade. O vínculo é geral, decorrente da lei. Perfeito? Aí seria o cenário do poder de polícia. Fechado? É bem importante você enxergar esse ponto. É fundamental que você enxergue este modelo para que você não perca nenhum tipo de questão. Fechado? Beleza? Então, guarda esta informação. Então, veja só, galera. Então, para que a gente não perca questão, hein? Vamos para a próxima, vamos para o próximo item, para a gente não perder nenhum tipo de questão aí. Então, guarda isso para você efetivamente já ter na mente. Fechado? Então, questão 2
Resposta correta, a letra B. Vamos para a próxima questão? Vamos lá, vamos para a próxima questão? Olha só, olha só, olha só. Antes da gente ir para a próxima questão, é fundamental que você tenha guardado aí, com a caneta mais brega que você tiver, todas as linhas das minhas redes sociais. E nesse cenário das redes sociais, é fundamental que eu fale com você nesse momento sobre o Spotify. No Spotify, galera, todo santo dia, de segunda a sexta-feira, então, de segunda a sexta, às 5 da manhã, nós temos episódio novo do podcast do professor Alan Vinícius. Podcast do professor Alan Vinícius. Galera, eu estou vendo aqui pessoas que são extremamente assíduas nos meus podcasts. Pessoas que relatam para mim diariamente o quanto o podcast tem influenciado positivamente na jornada delas. Então, você que está me ouvindo nesse momento não pode ficar de fora. Então, você precisa ouvir também. Se você preferir, também pode ser no YouTube, mas no Spotify eu sempre trago episódios um pouco mais de dia. O episódio que eu lanço no YouTube é um episódio que eu já lancei no Spotify. Eu sempre lanço primeiro no Spotify para depois no YouTube. Fechado? Então, se você quer ir para o próximo nível, se você senta para estudar, mas tem dificuldades em efetivamente colocar em prática o hábito estudantil, se você parece que está vivendo em ciclos, mas que nunca parece que consegue chegar ao fim ou ajustar a sua jornada, o podcast ele é para você. Então, você que está aqui comigo e que acompanha o podcast todo santo dia, escreve nos comentários o quanto é importante o podcast, o quanto faz a diferença na sua vida. Talvez assim você possa demonstrar para as outras pessoas o quanto é importante que elas ouçam, o quanto vai fazer bem na vida estudantil de cada uma dessas pessoas. Fechado? Vamos para a questão de número 3. Quando eu penso na questão de número 3, olha o que é que nós temos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, para a gente não perder uma questão importante. Então, questão 3. Vamos que vamos ver aqui o que é que nos espera nessa questão de número 3. Então, ó, determinada agência reguladora editou resolução impondo novas exigências técnicas às empresas do setor, fundamentando-se em sua competência para expedir normas complementares à lei. Olha só, precisamos aqui ter em mente, precisamos aqui ter de uma forma muito clara o seguinte: primeiro ponto, quem é o competente aqui? A agência reguladora. A agência reguladora, ela editou o quê? A agência reguladora editou uma resolução. Então, a gente precisa entender, tecnicamente, o seguinte, que quando nós falamos no chamado poder regulamentar, nós temos três grandes desdobramentos. Desdobramento de número 1, edição de decretos regulamentares. Edição de decretos regulamentares. Alan, por que você está falando do poder regulamentar? Porque eu estou falando, ó, da edição de normas. 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 O poder regulamentar, porque ele fala em normas, expedir normas complementares à lei. Onde é que você está vendo isso, professor? Estou vendo, não estou vendo, professor. Onde é que está escrito isso? Ó? Normas complementares à lei. Então, eu preciso entender isso. Aqui, eu uso quando. Aqui a gente tem a edição de decretos autônomos.
E nós temos o 3, que é a edição de regulamentos autorizados. Edição de regulamentos autorizados. Quando eu trago essa linha, eu estou falando primeiro de uma competência, ó, exclusiva do chefe do Poder Executivo. Então, quando eu falo especificamente da edição de decretos regulamentares, eu estou falando de uma competência exclusiva do chefe do Poder Executivo. Então, esqueça ela, porque eu estou falando de agência reguladora aí. Segundo, eu estou falando de competência do chefe do Poder Executivo, que cabe delegação e só serve para a estruturação interna da administração pública, que não é o caso. Eu estou falando de exigências para o setor. Então, estruturação interna da administração pública. Não é o caso que está descrito aí. E o terceiro caso, ou seja, eu posso expedir. Então, aqui eu estou diante da expedição de normas complementares à lei mediante autorização desta. Em regra, trata de assuntos de natureza técnica. É o caso aqui de uma instrução normativa da Receita Federal, é o caso de uma resolução do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, e o que cai pra caramba, que são as resoluções das agências. Então, a gente pode citar a título de exemplos. Ó, exemplos. Nós temos o cenário das instruções normativas da Receita Federal do Brasil. A gente pode falar em resoluções. Vamos botar aqui, instruções normativas da Receita Federal. A gente pode falar em resoluções do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. A gente pode falar em resoluções e regulamentos das agências reguladoras. Então, a questão ela é claramente uma situação de desdobramento, ó, logo ali, ó, na letra A. É um desdobramento do poder regulamentar que permite à administração detalhar a execução da lei. Então, não é para completar, hein? Caso tenha para completar, tá errado. Não é para completar, ou seja, não é diante de uma lacuna, ou seja, fazer o que a lei não fez, é complementar. Então, não tem nada a ver aqui com poder disciplinar, não tem aplicação de sanção. O poder de polícia não está diante de uma situação de restrição de atividades como um todo, é porque eu estou focando na resolução. Não é poder hierárquico e não é a linha do discricionário. Então, questão de número 3, a resposta correta é a letra A. Perfeito, galera? Chamando a atenção para um grande ponto aí. Nós temos o cenário nessa semana iniciando a Black November. Não é só Black Friday, não. Então é Black November, porque a gente não vai esperar chegar lá na última sexta-feira do mês para trazer a oportunidade de você iniciar os seus estudos. Afinal de contas, nós estamos com turmas começando
no Acerte Concursos muito antes do final lá do mês de novembro. Então, ao longo do mês de novembro, nós temos turmas presenciais iniciando, na verdade, iniciamos no dia 3, teremos turmas iniciando no dia 10, inclusive no dia 10 nós teremos um evento maravilhoso, tá? Que é a Semana Presencial Acerte. Então, vamos lá, são duas coisas importantes aqui. Então, anote aí, ó. Black November, acesso a cursos, cursos do Acerte Concursos. Cursos do Acerte Concursos. Então, vai lá, nós temos descontos especiais. Então, está na aula do YouTube do professor Alan, e ele já falou sobre esses descontos. 98424 4057. A equipe vai lhe proporcionar o máximo desconto possível. Então, manda mensagem dizendo assim, ó, faço parte, sou aluno do professor Alan, estou no YouTube assistindo a aula dele, então me conceda esse desconto aí especial. Nós temos limites, mas para você que está aqui comprometido comigo, eu estou assegurando para você que mesmo que já tenha acabado lá, nesse momento, se você está assistindo aqui ao vivo comigo, ou se você está assistindo a reprise, mas está dentro do mês de novembro ainda, vai lá e fala com a minha equipe. Estava na aula do professor Alan, você vai dizer sobre poderes administrativos, direito administrativo e queira ter acesso a esse desconto. Fechado? Beleza? Massa. Esse é o primeiro ponto, então é fundamental. Um outro ponto importante é que nós teremos dois aulões presenciais, que a gente vai falar sobre estudo reverso também. Então, será importante, ó, caneta brega, aulões presenciais. Serão nos dias, ó, dias 10 e 11 de novembro. 10 e 11 de novembro, aonde sede do Acerte Concursos, ou seja, em Salvador, no Iguatemi, em frente ao Shopping da Bahia, galera. Serão dois aulões comigo, serão aulões gratuitos, apenas nós vamos fazer de forma solidária. Então, será 1 quilo de alimento não perecível. Se você quer ter acesso ao grupo, para que você tenha as informações detalhadas, manda mensagem para mim no WhatsApp, que eu lhe mando o link para você fazer parte do grupo. Fechado? Então, Black November e acesso aos aulões presenciais que eu vou fazer será sobre estudo reverso. Então, você precisa estar presente comigo, tá bom? Vai ser bem legal mesmo. Então, você que já está aqui no YouTube, não pode perder de jeito nenhum. Perfeito? Massa. Quando a gente chega na questão de número 4, o que é que a gente vai matar? A questão de número 4, ela já não traz uma situação hipotética, porque ela já é no estilo FCC. Ela vai trazer uma linha conceitual para você saber encaixar. Ó, o poder administrativo, note que é conceitual, que permite à administração controlar a atuação de seus órgãos e servidores, bem como delegar e avocar competências. Quando eu falo deste poder, a gente precisa enxergar o seguinte: existe um poder que ele tem características extremamente importantes. Este poder é o chamado poder hierárquico. Esse poder hierárquico é um controle diferente do poder de polícia. Porque quando eu falo do poder de polícia, eu estou restringindo atividades como um todo, e aqui não, é um controle de atuação interno. Então, esse poder hierárquico, ele possui especificidades, ele possui o que eu chamo de peculiaridades, ele possui desdobramentos. Então, como é que este poder ele acaba aparecendo aí para você? Isso precisa estar claríssimo na sua mente. Então, quando eu falo deste poder hierárquico, qual é a linha que você vai precisar raciocinar para não perder uma questão? Olha só, controlar a atuação de seus servidores. Então você vai pensar de logo, ó, quais são os desdobramentos? Você vai pensar no poder de comando, é a primeira linha. Segunda linha, você vai pensar no poder de controle.
Terceira linha, você vai pensar em delegar atribuições. E o quarto, você vai pensar em avocar atribuições. Você vai pensar sempre nessas quatro coisas. Se essas quatro coisas aparecerem, é poder hierárquico. Então é isso aí na veia aí para não perder uma questão. Poder de comando, ou seja, eu estou diante de uma situação de ordens, 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 ordens. Só que quando eu falo em ordens, 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 você vai pensar sempre, quando eu penso nessas ordens, que eu tenho uma ordem para quem dá e eu tenho uma ordem para quem recebe. Então, aqui eu tenho o superior hierárquico. Eu preciso entender isso. O superior hierárquico, que nem sempre na prova vai aparecer superior hierárquico. Em regra, vai aparecer o superior. Assim como nós temos a palavra-chave, ó, subordinado. Essa palavra-chave indica poder hierárquico. Subordinação e hierarquia dá no mesmo aqui. Então, o superior, ele vai dar ordens. O subordinado, em contrapartida, ele vai ter um dever. E que dever é esse? Ele vai ter um dever de obediência. Só que aí na sua cabeça precisa estar, exceto para ordens manifestamente ilegais. Exceto para ordens manifestamente ilegais. Isso precisa estar guardado na sua mente. Precisa estar guardado. No segundo ponto, quando eu falo em poder de controle, eu estou falando da fiscalização da atuação dos subordinados. Quando eu falo em fiscalização da atuação dos subordinados, eu estou me referindo, caneta brega, a órgãos públicos e a agentes públicos. Não é só órgão, não é só agente, são as duas coisas. Tá? Lembrando que essa hierarquia não existe quando eu falo da administração direta para a administração indireta. Delegar atribuições. Eu chamo a atenção que não é uma característica, então seria atribuir, atribuir, atribuir atividades, né, funções aos subordinados. E aqui, quando eu falo isso, tem que estar muito claro. Não é uma característica exclusiva do poder hierárquico. Então, eu estou dizendo a você que eu posso delegar mesmo se eu não tiver hierarquia. Então, é importante eu lhe dizer isso para você não perder uma questão. Não é uma característica exclusiva do poder hierárquico. Agora, quando eu falo em avocar, eu estou falando em o quê? Em. Então, ocorre quando o superior hierárquico traz para si atribuições que pertencem aos subordinados. Lógico, não pode, tem restrições, tá? A gente não está estudando agora quais são essas restrições. Mas, por exemplo, tanto no delegar quanto no avocar, não pode se tratar de competência exclusiva. Perfeito? Agora, a avocação precisa existir relação de hierarquia. A avocação, sim, na delegação não precisa. Então, na questão, ela é muito clara. Olha só, a questão, ela é claríssima. Não é clarinha, não, é claríssima.
Então, se eu pego aqui, ó, quando eu pego aqui, ó, controlar, olha a palavra-chave, controlar a atuação de seus órgãos e servidores, bem como ó, delegar e avocar competência e atribuição do mesmo. Então, claramente, eu estou diante de tudo que eu te expliquei aqui do poder hierárquico. Então, é assim que você aprende. Você vai aprendendo cada característica na medida em que eu vou lhe dizendo. Por isso que esses quadros esquemáticos são tão importantes. Então, solicite o quadro esquemático. Como é que você vai solicitar o quadro esquemático? Você vai me mandar uma mensagem no WhatsApp solicitando assim, ó, professor, manda o quadro esquemático os quadros esquemáticos da aula de hoje. Alain, como é que eu sei qual é? Aqui, ó, 71993811035. Fechado? Além disso, pessoal, existe uma especialidade que desenvolvo, que é o método AV4.4, ou seja, quem tem hoje dificuldades de planejamento e organização, precisam de ajuda. Então, se você tem dificuldade em planejamento e organização de estudos, eu tenho um processo de mentoria. Ou seja, o que é a mentoria do Prof. Alan Vinícius? A mentoria é um processo de acompanhamento individual. Para você ter acesso, para você entender esse funcionamento, manda uma mensagem para mim no 719-9381-1035. Pergunta assim, ó, professor, como é que funciona a mentoria? Como é que funciona o seu acompanhamento individual? Quando você me mandar essa mensagem, eu vou te fazer algumas perguntas do ponto de vista técnico para traçar o seu perfil estudantil. Perfeito? E a partir daí, fazendo sentido, eu entendendo que você tem um perfil para mentoria, a gente vai para uma próxima etapa que eu chamo de análise individual de perfil estudantil. Nesta análise, efetivamente, eu vou entender quais são os pontos que você precisa para que você consiga alcançar a tão sonhada aprovação. Então, se hoje você tem uma dificuldade enorme de se organizar, não adianta você querer ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa. É uma frase atribuída a um Einstein. Se algo não tem dado certo, se você tem tentado sozinho ou sozinha e não consegue, está na hora de você tomar uma providência. Aqui tem vários estudantes que são mentorados ou mentoradas e eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, em poucas palavras, em poucas palavras escritas, por que que a mentoria faz diferença na sua vida. Os mentorados eles estão aqui porque eles estão engajados, eles são comprometidos com o sonho deles e eles aprenderam a entender que se trata de um processo e que por isso eles estão cada vez mais próximos a esta conquista. Então, se você é mentorado ou mentorada, escreva para que você possa efetivamente transmitir para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento o quanto você mudou sua vida estudantil com a mentoria. Fechado? Então, você que está precisando de ajuda, não deixa para fazer isso depois, não. Talvez isso seja o que esteja faltando na sua jornada para que você consiga mudar de patamar. Fechado? Quinta questão, última questão de hoje. Vamos fechar com chave de ouro. Fechado? A atuação da administração pública que restringe o exercício de direitos individuais em benefício do interesse coletivo, mediante lei e observância do devido processo legal, caracteriza o. Não esquece disso, jamais. Jamais você pode esquecer desse ponto. Tem que guardar isso, porque quando você guarda isso, você não perde uma questão. Então tem que estar muito claro que quando eu falo, ó, poder de polícia, você vai lembrar logo assim, ó. Eu quero me policiar. O que é policiar? Pensa no verbo policiar. Você está pensando o quê? Eu preciso me fiscalizar, não é isso? Você pensa logo nesse ponto. Então, guarda esta informação.
Poder de polícia tem a ver com policiar, tem a ver com controlar. Então, qual é a ideia? Então, vamos lá? Então, poder de polícia é a prerrogativa conferida à administração pública, é a prerrogativa conferida à administração pública de efetuar a regulação de atividades e efetuar alguma coisa, efetuar a regulação de atividades e a restrição de direitos. Ele vai falar sempre, ele vai citar a linha direitos, ou ele vai citar, ele, quando eu falo organizador de prova, tá, gente? Os direitos individuais em prol, em benefício do interesse público. Esse interesse público pode aparecer o interesse coletivo. Essas palavras-chave, elas são muito importantes para você conseguir identificá-la na questão. Isso é o mais importante. Então, a prerrogativa conferida à administração pública de efetuar a regulação de atividades e a restrição de direitos, isso precisa estar claro, em prol do interesse público. Claro que isso precisa respeitar o que a gente está, ou que a gente chama de legislação. Então, prerrogativa conferida pela lei. Então, prerrogativa conferida por lei. Porque existem atividades que são extremamente relevantes e que precisa deste controle por parte do poder público. Isso precisa estar claro. Essa prerrogativa, ela está relacionada a controle de atuação por parte do poder público. Aqui não é o poder público sofrendo o controle, é ele efetuando o controle. Só que isso é para fora da administração. Então não tem nenhuma relação, por exemplo, com a linha do poder hierárquico que a gente viu em questões aí anteriores. Fechado? Então este poder que pode atuar tanto de forma preventiva quanto repressiva, o poder que aparece aí é o poder de polícia. Portanto, a resposta correta é a letra A. Se você quer ter acesso aos quadros esquemáticos, ó, acesso aos quadros esquemáticos, esses que eu faço ao longo das aulas. Mensagem no 71 993811035. Vai dizer, professor, estava presente na aula e gostaria de ter acesso aos quadros esquemáticos. Aí você vai indicar, porque você, como você pode estar vendo a reprise, você precisa só me indicar de qual aula que você está falando. Então, sempre indica ó, a disciplina Direito Administrativo e o tema Poderes Administrativos. Para quem é do método, para quem é do acompanhamento individual, não precisa mandar mensagem nesse número. Manda mensagem no número exclusivo da mentoria, que é aquele número que a gente já conversa todos os dias. Fechado? Com isso, nós fechamos com chave de ouro esta grande aula. Lembra, nós temos esse compromisso marcado às quartas-feiras, 15 horas, mas chama a atenção dos outros eventos. Então, por exemplo, a gente vai ter evento 10 e 11, depois a gente vai ter outros eventos ao longo do mês de novembro. Então, já se liga nisso. Então, fica atento ou atento às minhas redes sociais. Então, toda a atenção ainda para aqueles que querem dar um passo adiante no processo estudantil. É fundamental que, se o planejamento e a organização de estudos, a falta de direcionamento tem lhe travado, ter uma ajuda profissional, ter a ajuda de um treinador, vai fazer com que você possa alavancar substancialmente a sua jornada estudantil. Um grande abraço, gente. Que bacana a presença de cada um de vocês. Tamo juntos. E não tenha dúvidas que isso faz com que você alavanque de forma substancial os seus estudos. Grande abraço e estamos juntos e rumo à aprovação! Valeu! Grande abraço! Valeu, gente!